Fala galera, chapéus de palha aqui, eu sou o Lipe e hoje vou trazer para vocês o review do capítulo 1166 de One Piece, que traz pra gente a conclusão do lendário incidente de God Valley. É um capítulo muito diferente dos anteriores, ele não tem toda aquela ação, mas com discursos, com diálogos, ele corresponde em grandeza. Então se você gostou dele e espera um review legal, tá? Já deixa aquele seu like, se inscreve no canal e vem comigo se aprofundar em cada nuance, cada detalhe desse capítulo. Simbora! Antes de iniciarmos o capítulo, tivemos a nova capa da Shonen Jump revelando para nós as cores oficiais de Rocks de Shebeck. E o Oda é muito safado, né? Ao invés do preto e branco ou preto e azul que estava todo mundo esperando, ele lançou um branco com azul. Pois é, a mesma cor do cabelo oficial do Bug, tá? E é bizarro como o tom é muito parecido, olha nessa imagem. E tirou da nosso querido tá trolando, talvez, mas o que eu prefiro tirar daqui, tá? É que ou o Shebeck pinta o cabelo, ou a Aris é quem tem o cabelo preto, porque o Barba Negra tem o cabelo dessa cor, né? Mas no mangá, o cabelo dela, né, é todo branco, indicando que tem uma tonalidade clara. Então paira aí a dúvida de quem o Barba Negra herdou a cor do cabelo. Eu acho que vale lembrar também, mais a fins de curiosidade, que Oda já mencionou no SBS do volume 87 que os filhos da família Vinsmoke não herdam a cor do cabelo de seus pais devido à alteração genética no seu fator de linhagem. E como Teach é mencionado como alguém de corpo estranho, consegue comer duas Akuma no Mi, nunca dorme. Seu pai também tinha Astúcia, a ladra científica, primeira pessoa clonada na história de One Piece, na sua tripulação. Então vai saber se ele também não tem alguma alteração genética, né? Enfim, design colorido do Shebeck revelado, ficou muito maneiro. E agora, vamos pro que interessa. Iniciamos o capítulo diretamente de onde o último parou. O ataque combinado de Garp e Roger, ambos desmaiados devido ao uso exagerado de seus hakis, finaliza a batalha, mas não a vida de Shebeck. Rocks, notando que ainda vive, murmura que Roger e Garp devem fugir, preocupado com seus, abre aspas, adversários, torcendo para que eles não morram aqui. E esse pensamento traz um detalhe muito legal. O lendário pirata já tá com mais clareza na mente, não tá gigante, sua capa deixou de ser asas, seus dentes voltaram ao normal, seu olhar traz humanidade. Shebeck questiona se realmente funcionou e sim, o ataque de Rocks e Garp o livrou do Dome Reverse. A gente pode ver o Shebeck mencionando que não funcionou, mas o ataque do Garp e do Roger o livrou do Dome Reverse. Mas claro, o destino ainda pregaria mais uma peça em Rocks. Os Cavaleiros de Deus, Garland, Sommers e Maffei surgem em meio à catástrofe para finalizar o que jamais, nunca teriam condição de finalizar em outro cenário. Garland, cuja espada é extremamente honrada, né, conhecida por matar mulheres e crianças, assassinar idosos, aniquilar escravos e reféns de mãos atadas, ergue sua lâmina e perfura o pescoço de Rocks de Shebeck, que com tanto sofrimento acumulado no peito, é o primeiro que morre sem sorrir. Mas demonstra uma gratidão enorme àqueles que não lutaram contra ele, mas sim por ele, e o libertaram da sua forma demoníaca. Ah, é verdade, eu esqueci de falar algo. Por terem parado o meu surto violento, muito obrigado. Rocks de Shebeck morre sem um sorriso, mas com palavras de gratidão. Pra mim, cara, que personagem espetacular, que jornada incrível foi esse flashback e que peso essa conclusão tão trágica. O Garland mata o Shebeck, vingativo ali, né, porque tomou um pau histórico, como o filho do Shebeck mata o Barba Branca, num lampejo de oportunidade, pegando seu adversário com 1 de HP. É o bananão de God Valley, um ridículo, não tem como. E mérito do Oda, que conseguiu construir muito bem esse ódio pelo personagem nesse flashback. Eu acho que hoje não tem alguém que eu sinta mais desgosto do que ele dentro de One Piece. E ele tá diretamente relacionado a uma figura que eu adoro, cara, que eu gosto muito mesmo, que é o Shanks. E, inclusive, falando em personagem, o que a gente vai ter mais à frente lá pro final desse capítulo, cara, é arte. Silvers Rayleigh e Scopper Gaban surgem em alta velocidade para salvar Roger e Garp, confirmando também a morte de Shebeck.
Detalhe pro Chapéu de Palha que o Imediato fez questão de salvar mesmo deixando sua capa de capitão para trás. E eu achei muito maneiro como o Garp tirou seu manto da marinha para se aliar a um pirata no capítulo passado e agora, sendo ajudado por outro pirata, ele volta sem carregar o símbolo da justiça nas costas. Tem um simbolismo muito bonito nisso tudo. A visão do Garp para o que ele defende mudou nesse incidente, e a capa da marinha ter ficado em God Valley carrega o significado dessa mudança. A justiça que ele conhecia, que ele defendia, ficou para trás. Ele viu a realidade e agora, dali em diante, segue com uma nova visão de mundo. Por fim, temos a conclusão do lendário incidente de God Valley, que termina como deveria, amargo, frustrante, doloroso. O fechamento de uma era e o início de novas histórias. A ilha afunda aparentemente como resultado do embate absolutamente insano que ocorreu ali. É possível que os golpes de Roger, Garp e Shebeck tenham abalado completamente a região a ponto de gerar essa implosão completa da ilha. Mas o que chama muita atenção no painel seguinte é o céu rasgado ao meio, projetando uma infinidade de raios, como se o haki dos conquistadores ali presentes tivesse sido o grande responsável por essa enorme destruição. O Garp e o Roger usaram tudo de si em um único golpe. A dimensão de algo assim certamente geraria uma influência gigantesca no ambiente, e assim se conclui esse lendário incidente. Algo que jamais será registrado nas páginas da história. Como uma cortina de teatro que se fecha, a ilha desmoronou e foi engolida por uma densa neblina. Esse é o resumo do pouco conhecido incidente de God Valley. Contudo, após um breve momento de silêncio, inúmeros raios ramificados e enormes rasgaram os céus. E com isso, várias novas histórias começaram. A composição desse texto com arte nessa página dupla é brilhante. As novas histórias que se iniciam estão aí, se propagando como os raios no céu, para todos os lados, em cada canto, partindo do ponto em comum que é, ou melhor, que era God Valley. O que acontece logo após o fechamento desse episódio da história é o seguinte: Garp entregue a marinha por Gaban e está recebendo tratamento, assim como Roger agora no Oro Jackson. Barba Branca mira o horizonte, provavelmente com seu novo companheiro Polo Gran. Big Mom determinada a ascender na nova geração, tal como Kaido. Dragon segue armado contra a marinha após forçá-los a resgatar reféns na região, sabendo de uma possível punição. Shanks dorme relaxado em meus tesouros. Ginny e Ivankov cuidam de Kuma já no reino de Sorbet. E por fim, Barba Negra chora nos braços de Ares ao ter vivenciado e absorvido toda a tragédia absoluta ocorrida na região. É nesse momento que a alma de seu pai vai em direção ao seu barrigão, naquela época barriguinha, e se instaura ali para justificar o Sankokorô na sua recompensa. O não é ele, são eles. Seu corpo estranho. As três caveiras na sua Jolly Roger. Ele comer duas Akuma no Mi. Se sobressair ao Shanks num confronto direto. É nesse momento que o Barba Negra fica grávido do Shebeck. Ai. Me deu até uma gravidez agora, sério. A alma do Shebeck não tá no Barba Negra. O 3 recorrente é só uma justificativa para a vontade dele, de Rox e de Davy Jones. Às vezes é difícil entender o mundo. Olhar para si, para suas reflexões, perceber que o mundo não enxerga tudo como você enxerga. Agora eu sinto que tudo depende de Marshall Detit, que ele apareça no Salão das Flores e que de alguma forma ele prove que essa teoria, que não é como se fosse a mais vista da história do canal, com mais de 3 milhões de views em todas as plataformas. Que não é como se eu tivesse 100% convencido dela há tantos anos. Eu só espero que o Barba Negra apareça no Salão das Flores e lance o barrigão para jogo. Depois de toda essa confusão espiritual, obstétrica e metafísica envolvendo Barba Negra, Shebeck, Davy Jones e talvez até o SUS de God Valley, eu só consigo chegar a uma conclusão filosófica e totalmente inútil. A de que a vida, assim como as teorias de One Piece, não precisam fazer sentido para continuar existindo. Às vezes, a gente só segue em frente porque
desistir é mais difícil, e talvez seja isso que o Oda tente ensinar sem querer, que o importante não é entender, é fingir que entendeu com confiança suficiente para convencer os outros, como já dizia um sábio que nunca existiu. A verdade não é aquilo que é verdadeiro, a verdade é aquilo que você diz olhando firme e sem piscar. Então eu respiro fundo, recolho os pedaços do meu cérebro, porque se o Barba Negra pode carregar um espírito dentro do estômago, eu posso carregar essa teoria para sempre no meu coração até o fim. Até que se prove o contrário, até que o barrigão seja abrido, Barba Negra tá sim grávido de Rox the Shebeck. Então agora eu finjo que tá tudo bem, que isso não me afetou de maneira nenhuma, apesar de eu saber que vai ser difícil dormir, que eu vou chorar no banho alguns dias aí seguidos, e sigo o review com foco naquele outro ponto. Pelo menos a gente vira a página e o que temos ali exatamente? O ovão do Roger. Obrigado por me amar, Eiichiro Oda, nunca me deixando na mão, é o melhor que nós temos. E toda essa cena que acontece é muito legal e a gente já tinha um spoiler dela. Só para deixar claro para todo mundo, a imagem que saiu no volume 4 bilhões, um especial do filme Red, foi esse rascunho aqui, que agora a gente sabe que é a base para essas páginas que temos no capítulo 1166. Essa outra imagem, do Roger com um bigodão, é uma fanart feita em cima desse rascunho do Oda, que se propagou aí como uma Morgan's Fake News num nível insano, fazendo milhões de fãs ao redor do mundo acreditarem que era canônico e não só um esboço. Detalhe, tá? Parece sim que o Oda tinha pensado originalmente no Roger com o bigodão nessa época, mas era um rascunho. Nota que o painel do barco navegando foi jogado para cima. O com a galera apontando o baú pro Roger foi lançado pro lado e tudo mais. O que importa é que finalmente, depois de mais de 3 anos desde sua divulgação, temos o rascunho sendo transformado em realidade. Tá aí o maior tesouro de God Valley sendo descoberto por Roger e sua tripulação. As notícias sobre o fim dos Piratas Rocks se espalham pelo mundo. Cidadãos de todo o planeta comemoram a queda de Rocks e celebram o nome do lendário herói da marinha Monkey D. Garp, porque, obviamente, a informação estava adulterada e todos os méritos daquele incidente foram dados ao marinheiro, que não ficou nem um pouco satisfeito com essa história e queria pegar o Morgans na porrada. Agora, o Sengoku, que já tinha perdido aí um pouco de moral nos últimos capítulos, desce ainda mais no conceito quando comenta que as notícias foram influenciadas pelo dinheiro do governo mundial, que ele e a marinha são organizações gigantescas e, contando com as nações aliadas, tem milhões e milhões de militares espalhados por todo o mundo. Por isso, não dá para acompanhar tudo que eles fazem e, abre aspas, mesmo que eu perceba os superiores fazendo coisas insanas, vou só fingir que não vejo. E esse é um comportamento muito problemático, né? O Sengoku não acaba sendo só cúmplice do governo mundial nessas tragédias, como ele também é a prova viva de quando alguém poderoso decide fechar os olhos, finge que não tá vendo nada, né? As maiores atrocidades do mundo passam a acontecer à luz do dia. O mais interessante disso tudo é que, pra mim, o futuro almirante de frota tem que ser o Fujitora, que é completamente cego, mas enxerga mais que qualquer almirante que já pisou na marinha. Ele não desvia o olhar, não abaixa a cabeça, não engole injustiça só porque veio de cima. Enquanto Sengoku fecha os olhos para sobreviver dentro desse sistema, o Fujitora os mantém fechados para não se contaminar com ele. Lembra que ele se cegou para não ver a crueldade do mundo? E mesmo assim, ele percebe cada atrocidade, cada erro, cada mentira, cada injustiça. No fim, o cego é o único que realmente enxerga e não finge que não vê. É o Gold, não tem como. Ascensão do Fujitora que eu espero. Bom, o Garp sente a frustração com a resposta de seu amigo e comenta que é exatamente isso que ele não suporta nele. Ele tá aceitando injustiças para conseguir atingir seu objetivo de se tornar um almirante de frota. Parece que o Sengoku tá virando a cara para essas atrocidades, também como uma maneira de ter menos questões com a própria consciência. Enfim, cara, conflito muito bom, personagens interessantes, complexos, em meio a uma roupagem mais lúdica com eles brigando ali, né, como se fossem o Zoro e o Sanji e tudo mais. Só que no fim, Garp e Sengoku seguem direções opostas, como se Oda estivesse dizendo que dentro da marinha seus caminhos são bem diferentes.
Mas realmente também parece aí que o Garp confia na maneira do Sengoku de lidar com as coisas, mesmo tendo uma visão tão distinta da sua, né? Como se ele enxergasse a índole do seu amigo, não concordasse com os métodos e soubesse que de alguma forma, mesmo por meios questionáveis, ele estivesse buscando melhorar as coisas. Se não, como ele próprio disse ali, né, se ele reconhecesse que o Sengoku estava se tornando corrupto, ele ia enfiar a porrada no cara. E olha como Oda é consistente e detalhista, hein? Aqui a gente tem o Dr. Fishbonen jovem, que 36 anos depois desse momento aí, né, foi o responsável por diagnosticar o Kobe com o Haki da observação logo depois dos eventos de Marineford. Viajamos para Elbaf, onde o Príncipe Loki reage às notícias de Shebeck com uma enorme frustração que evoca memórias do seu ídolo. Tal como Rox insiste para que Harold se alie a ele, Loki implora a Shebeck para entrar na sua tripulação, pedidos que dia após dia são negados. Mas o garoto consegue a atenção do seu herói ao falar que ele o lembra de Nika, figura a qual Rox parece não estar familiarizado. Olha que interessante, né? Ele sabe da existência de Dave Jones e também de Joy Boy, sabia até da existência de Imu-sama, mas não de Nika, pelo menos é o que parece até esse momento. Será que a fruta lendária de Elbaf não vai ter nada a ver com a Gomu Gomu no Mi? Ou ele sabia que precisava daquela fruta específica de Elbaf, mas sem nem ao menos saber qual era? Oda então reforça a importância dos gigantes destruidores da Galeila, talvez ditos como destruidores por serem os responsáveis por construir Pluton, que teve ali a planta do seu counter sendo passada de geração em geração pela Galeila até chegar no Franky. Eu acho que essa é uma especulação muito interessante da gente fazer, mas não acho que a gente precise especular muito aqui, né, sobre o que é eles estarem adormecidos e como Harold faria eles entrarem em movimento. Porque no capítulo 1156, quando temos mencionados esses gigantes pela primeira vez, me parece que a gente tem as respostas para tudo isso nas falas do Shebeck. O fato deles estarem adormecidos é porque estão congelados, né? Provavelmente aqueles que vimos em Punk Hazard. E a questão do Harold ser quem tem o poder de fazê-los entrarem em ação também é respondido pelo Rox quando Barbel questiona como eles fariam essa Galeila escutarem a eles. É por isso que a gente precisa do Harold. Ele é o atual rei de Elbaf. Ou seja, os gigantes escutariam o seu rei e responderiam às suas ordens. E aqui entra a fala mais curiosa dessa conversa. Por que o papai não quer trabalhar com o Rox? Bem, deve ser por causa do amor. Mas eu voltaria aqui de novo, mesmo que precise ser 100 vezes ou 200 vezes. Eu farei 10 vezes mais se for preciso. Eles não estão preparados. Pois é, Rox deixa Shebeck bola de ouro e a resposta dele ser amor. Caraca, me pegou muito porque se a gente voltar para a história do Harold e acompanhar o crescimento dele como pessoa e personagem, o que muda sua visão de mundo é exatamente o amor que ele tem pela Ida. Ele era caótico, cara, supremacista gigante, achava que os outros seres eram todos inferiores. Ela é a mudança na vida do Harold. Ela despertou no rei um propósito de vida. O Harold não pode se juntar ao Shebeck pelo amor que ele tem aos gigantes, pela crença em uma nova geração formada por crianças felizes sem a necessidade de serem guerreiros, com uma terra dos gigantes mantendo cooperação com outras raças e países. Ele quer um mundo de igualdade e paz para sua raça. E todo esse lindo propósito floresceu do amor. Confuso às vezes, indeciso em algumas ações, manipulado em outras, o Harold é alguém que parece ser difícil de compreender em alguns momentos, mas o que o guia é esse propósito de paz. Essa é a índole benevolente do personagem, algo muito significativo, mas às vezes conflitua com seus próprios sentimentos. A gente viu ele deixando o Shebeck escapar para ir em direção a God Valley, mas a notícia da morte do amigo era algo que ele não esperava. Ele carrega uma responsabilidade gigante pelo título que ostenta. Não é certo, né, ele ter que enfrentar o seu melhor amigo, querer matar ele para libertar o seu povo, mas também é o único caminho para a paz dos gigantes, cara, que parece viável depois de tantos e tantos séculos. É um dilema muito duro. Eu acho que a vida do Harold, ela demanda dele 8 ou 80, né? Isso acaba gerando na gente essa questão de ame
ou odeie. No fim das contas, o Harold é um personagem muito bem escrito, um baita personagem, que acaba como um gigante refém do cargo que ocupa e também do seu propósito. Ele quer o bem, mas muitas vezes é ingênuo demais. E assim, eu entendo você virar e falar, o Harold é beta, o Harold é burro, que querer esculachar ele. Eu entendo questionar as ações do cara, mas desde o início, o grande objetivo dele era abrir o BAFF para o mundo. Ele queria que sua terra tivesse acesso a relações comerciais internacionais e por isso buscou aliança com o governo mundial, sem saber que existia IMU, sem saber do verdadeiro caráter desse governo, sem entender isso e foi descobrindo no processo. Então, esse acordo que ele fez deu exatamente o resultado que ele buscava. Graças ao seu sacrifício pessoal, a muito sofrimento que ele passou, Elbaf desfrutou de paz e prosperidade por 38 anos. A geração atual, toda aquela galerinha ali que a gente viu, aquelas crianças, eles não sabem que quer viver em meio a conflito ou dificuldade. E não era esse o seu objetivo de vida? E tem um detalhe no meio disso tudo, né? Também é revelado que os dragões celestiais planejavam transformar os gigantes em exércitos de mercenários. E o Harold frustrou esse plano ao transformar a cultura de Elbaf, conduzindo seu povo para longe das antigas tradições guerreiras. Foi, cara, com erros, com muitos erros, com muito sacrifício, mas no fim das contas o Harold alcançou tudo o que desejava. E o preço pago por isso, cara, foi muito maior do que ele imaginava. Mas no momento, ele desconta parte da sua frustração em outro gigante por estar roubando dos humanos. Ele entende que é esse tipo de comportamento que reforça a percepção ao redor do mundo de que eles são uma raça cruel, e isso é uma afronta direta ao seu sonho. É uma atitude que não só joga contra, mas impede que seu propósito de vida seja realizado. Então ele discursa sobre isso com o coração fragilizado, porque soma ao recebimento da notícia da morte de Rox, do seu melhor amigo. O gigante está mergulhado em decepção, dissentimento, arrependimento, fracasso, e tudo culmina na enorme frustração que ele está vivendo. Parece que a sorte não está do meu lado. Harold, me ajude. Meu melhor amigo pediu minha ajuda e eu abandonei ele. Eu deixei ele morrer. A relação que se construiu do Harold com o Shebek também foi espetacular. Eu senti que esse capítulo, cara, só ressaltou como tantos personagens de One Piece são extremamente bem escritos. O Shebek, o Garp, o Dragon, o Harold, o Loki, até o Garlin, cara, que, pô, pra ser tão odiável como ele é um baita mérito do Oda. Então eu sinto que se a gente separar esse capítulo em várias fatias, a gente vai ter vários personagens tendo conflitos muito complexos e interessantes, que às vezes a resposta pode parecer muito simples, mas não é. Às vezes falta a gente perceber a perspectiva dele e não a nossa como macro, né, enxergando todo esse mundo como ele é de verdade. É na visão do personagem. Ele é condizente aos sentimentos, aos acontecimentos, a tudo que está sendo mostrado para nós. Eu acho que é por isso que eu gostei tanto desse capítulo, né? A gente sai de uma ação extremamente insana lá de God Valley e parte para momentos de humanidade. A gente vê um lado muito mais humano de cada um, muito mais conflituoso, com mais falha, com mais erro, com mais fracasso, com mais sofrimento, com mais humanidade mesmo. Após o grito sofrido de Harold, somos levados para o que talvez seja a minha parte favorita do capítulo e um diálogo singelo, mas cheio de profundidade. A primeira interação de Garp e Dragon em toda a história de One Piece. Pai, eu tô saindo da marinha. E eu te desprezo. É como se cada palavra do Dragon o Garp concordasse e em parte sentisse exatamente o mesmo. O Garp certamente pensou em se demitir da marinha, mas ele tinha pelo que lutar e aqueles que proteger. Ele com certeza sentiu o desprezo de si mesmo por estar envolto naquele sistema, em todo esse processo, mas ele acredita no seu papel para a mudança que ele deseja. E o respeito à decisão do filho e a liberdade que ele dá pro Dragon, cara, é de muita compreensão, é de quem se relaciona àqueles sentimentos, é de quem até concorda com essa escolha. Vai culpar o filho pela decisão? Vai insistir, forçar ele a se manter na marinha? O Garp valoriza a liberdade, ele valoriza a liberdade do Dragon, tanto que, no fim, entrega a chave para sua fuga, para deixar ele livre. E acredita que ele vai buscar a justiça
que nenhum deles encontrou em God Valley. Parece que são caminhos distintos, diferentes, mas que no fundo buscam a mesma coisa. E a gente tem que se atentar a alguns detalhes que acontecem no decorrer dessa longa história que se passam há mais ou menos ali 700 capítulos atrás. O Dragon diz agora que tem desprezo pelo seu pai, algo justificado por tudo que ele viu em God Valley, mas, assim, um jovem rebelde de 17 anos, à flor da pele. Então eu não me surpreenderia se com o passar dos anos, assim como acontece com muitos de nós, né, que vamos entendendo melhor algumas decisões que a gente questionou dos nossos pais, o Dragon passasse a compreender melhor a escolha e a luta do Garp. Eu acho que esse desprezo mudou com o tempo. O Garp parece ter um carinho pelo filho e eu também acho que o Dragon cultiva algo assim pelo pai. Se não tivesse o mínimo de confiança e consideração, por que ele daria a guarda do Luffy pro avô? Eu te desprezo pra caramba, mas você vai cuidar do meu filho, né? Tá tudo certo. O tempo mudou isso e tem muito mais camada nessa relação do que agora a gente é capaz de ver, né? Então eu acho que, cara, mais à frente a gente vai entender e perceber que existe uma compreensão muito grande entre os dois. E sobre o que eu falei de 700 capítulos atrás, né? No capítulo 432, o Garp diz o seguinte: o Dragon disse que viu você partindo de Logtown. Ele fala isso diretamente pro Luffy, o que dá a entender que ele e seu filho mantêm sim algum tipo de contato. Não é explícito que seja algo direto, né? Mas essa fala, cuja tradução no japonês é essa que eu trouxe para vocês, dá a entender que houve uma comunicação recente entre os dois, ou seja, esse desprezo do jovem Dragon parece não ser mais o que ele realmente sente pelo seu pai. E por fim, vamos à decisão final de Rei Harold. Ele diz a Ida e a Yaru que está decidido e sua aparência já não importa mais, ou seja, é um prenúncio do seu próximo plano. Então somos jogados para um evento que já tínhamos visto antes no capítulo 1143, onde o Rei Harold diz a Hairudin e Loki que eles são seus filhos preciosos, que ambos têm que se dar bem e juntos lutar por Elbaf, apoiar a Terra dos Gigantes. Eu acho muito bonito ver essa relação de irmãos, né, que, cara, brigam tudo mais e depois fazem as pazes, ou pelo menos é isso que eu espero logo após a conclusão desse flashback, né, porque só agora, 14 anos após a morte do Harold, que o Loki e o Hairudin vão finalmente unir forças para salvar o país daquele que provavelmente foi o assassino do seu pai. E eu acho que esse momento, o Oda ter colocado duas vezes, né, tanto no capítulo 1143 quanto nesse agora 1166, é para mostrar que teve importância, teve significado, foi um gesto muito singelo do Harold. Ele reuniu os dois filhos ali, olhou no olho de cada um e falou: cara, vocês são importantes, vocês são preciosos, vocês são os meus filhos e eu quero vocês juntos. Irmãos, meus queridos, tem que se amar, tem que se reconciliar, tem que estar em paz um com o outro, tem que ser isso, cara, tem que ser irmão. Eu falo isso com propriedade porque eu tenho um irmão mais velho, 2 anos e meio de diferença, então é muito próximo. E, inclusive, cara, eu vejo muito da minha relação com o meu irmão no Ace e no Luffy. Eu acho, faz eu me emocionar 380 milhões de vezes mais com o arco de Marineford, por isso sendo um dos meus favoritos. Então, assim, eu acho muito bonito quando o Oda coloca no singelo ali, no simples, um momento tão significativo que forja, né? Que forja realmente ali uma parceria que vai ser determinante para o futuro do país. Então o Rei Harold morreu, mas a vontade dele permanece nos seus 2 filhos. Mas principalmente a vontade dele só existe de verdade quando os 2 irmãos estão unidos. Isso vai acontecer logo após o flashback. Muito bom. Cruzamos todo o Novo Mundo e somos lançados em Marineford, onde Harold, sem cerimônia, chega fazendo tudo o que pode pelo bem de seu povo. Por favor, permitam-me 1000 anos de compensação. Quero pedir desculpas por todos os pecados que os gigantes cometeram até agora. De agora em diante, eu quero que as crianças de Elbaf vivam sem machucar ninguém. Quero que elas coexistam pacificamente com os humanos. Quero provar meu voto de paz. Quero uma chance de redimir nossos pecados. Se for isso que precisa ser feito, então até mesmo aceito me tornar um escravo. Cara, absolutamente gigante. Vai ter quem vai virar e falar: ó, beta, eu não sei, eu prevejo os comentários. É fácil. Aqui da observação, o comentário é muito tranquilo. Só que a gente, nesse momento,
é engenheiro de obra pronta, pô, tá muito fácil, a gente sabe que vai dar ruim. Então talvez, se a gente estivesse acompanhando o Harold semanalmente, sem saber o que iria acontecer com ele no futuro, e sem ter também essa visão completamente macro que a gente tem desse universo, que ele não tem, nem sabendo da existência de Mu, talvez a gente torcesse e compartilhasse esse mesmo fio de esperança que ele se prende, e a gente também se agarrasse nele acreditando que ele poderia mudar as coisas. E também vale lembrar o que eu já mencionei agora há pouco. Elbaf desfrutou de paz e prosperidade por 38 anos. A geração atual não sabe o que é viver em meio a conflito ou dificuldade. Então, o sacrifício que ele fez na sua imagem, do seu corpo, das suas relações, de tudo, cara, valeu a pena, pelo menos por algum momento. Mas como eu disse, a união dos seus filhos é o que provavelmente vai trazer uma resolução benéfica para Elbaf. E no fim das contas, todo esse sacrifício, todo esse juramento, todo esse sofrimento, dor, lamúria que ele está passando, vai se justificar num mundo melhor e em tempos de paz definitiva para um país que sempre viveu em guerra. Cara, esse capítulo de One Piece foi muito humano, né? De conversas espetaculares, Sengoku e Garp, Shebeck e Loki, Garp e Dragon, o discurso do Harold, diálogos complexos e muito cabíveis a cada personagem e contexto também ali vivenciado por eles. É muito fácil a gente enxergar uma quantidade gigantesca de conflitos morais que envolvem todos os eventos de God Valley e as consequências em cada personagem. Óbvio, há morais ali mais questionáveis, decisões que podem parecer claras, mas não são, erros, falhas, defeitos em gerais que são parte deles serem humanos. Então eu acho que isso, para uma história que se propõe a fazer o que o One Piece se propõe, pô, é extremamente rico, é maravilhoso. Capítulo muito longe de toda a ação que a gente viu em God Valley, mas que entrega tanto quanto com palavras, nuances e construção de personagens excepcionais. Eu acho que no que diz respeito à grandeza, esse capítulo logo pós God Valley não deixa nem um pouco a desejar aos incríveis capítulos que foram os anteriores. Meus queridos, esse foi o review do capítulo 1166, complexo, muito interessante, realmente gostei pra caramba do que o Oda trouxe pra gente, e agora faltam 24 anos pro momento que instiga esse flashback, né, que é o Hyruujin falando, tá bom, me fala o que aconteceu 14 anos atrás quando nosso pai morreu, então falta mais 24 anos de flashback, mais ou menos, porque pode ser que depois a gente ainda tenha mais coisa do Loki, e não há nada o que reclamar, tá? Pode se manter nesse flashback que tá legal demais. Então é isso, muito obrigado por me acompanhar até aqui, eu espero que você aí tenha gostado, tá? E te peço encarecidamente para deixar aquele like, se inscrever no canal se ainda não é inscrito, e a gente se vê sem sombra de dúvidas, você sabe onde, num próximo vídeo. Tamo junto, galera, valeu!